Nós estamos recebendo com muita alegria o empresário Domingos Malandrino. O Domingos, ele esteve até recentemente como diretor do Ciesp regional aqui de Bauru e também nas suas atividades ele já foi secretário municipal na administração do prefeito Nilson Costa de Desenvolvimento. E sempre que pode, tem proporcionado ao telespectador boas entrevistas pelo seu conhecimento, pela sua experiência e certamente na programação jornalística desta terça-feira ele nos concederá esta entrevista com a qualidade de sempre. Muito obrigado, Malandrino, seja bem-vindo aos estúdios da TV Prevê. Obrigado, Samuel, telespectadores da TV Prevê. Desejo já um feliz ano novo, saúde principalmente a todos, que com saúde a gente vai conseguir enfrentar essas dificuldades aí, que não serão poucas. Bom, o Domingos Malandrino, ele, claro, é empresário e tem a sua indústria, trabalha aqui em Bauru, tem as suas atividades e ontem, a exemplo de todos os empresários do Brasil e do mundo inteiro, assistiu aí com certeza o noticiário, onde a China deu um susto nas bolsas no mundo inteiro, fechando em vermelho, inclusive precisando a sua principal bolsa paralisar as suas atividades porque os papéis estavam despencando. O que está acontecendo com a China, que era e é hoje um dos mercados, ela que foi emergente um dia e que de repente subiu que nem um rojão. Será que pode cair que nem um rojão? Eu não acredito. Ah, não, Samuel, isso não. Na verdade, o que eu acho aí, assim, que acontece diferentemente de outros países. Por exemplo, os Estados Unidos é uma coisa transparente, previsível, lógica, tem regras claras, né? A China não é assim. Não era, porque a China era um país que tinha um regime totalitário e de repente abre. Não, e tem ainda, Samuel. Tem, né? E tem. Eu tenho um amigo que morou numa cidade lá, que só para o telespectador entender o que é um pouco, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas eu quero ir à China para conhecer algumas coisas que tem lá. Mas esse meu amigo, o empresário, ele estava trabalhando lá numa empresa nacional que tinha uma filial lá, né, como várias do mundo inteiro, e de repente começaram a ter muitos assaltos de motocicleta na cidade, uma cidade com quase 8 milhões de habitantes, tá certo? Simplesmente o prefeito acordou numa segunda-feira, baixou um decreto que estava proibido andar de motocicleta naquela cidade, e para isso ele, obviamente, quem tinha motocicleta, ele criou uma escala, pagou para quem tinha motocicleta, para o cara entregar, dava o dinheiro correspondente ao valor da motocicleta e simplesmente, até hoje, é proibido andar de motocicleta na China, porque naquela cidade da China, porque os assaltos estavam ocorrendo com as motocicletas. Então, por aí a gente vê a diferença, né, do que acontece lá, do que acontece aqui, porém a China tem esse problema, não é uma coisa clara, Samuel, é uma coisa muito, assim, que não é segura, então qualquer vento fora do caminho e coisa e tal, assusta todo mundo. Então todo mundo assusta, e quem está lá é aquela história quando a gente era criança, relou, pegou. Então relou, qualquer probleminha, assusta todo mundo tira o dinheiro de lá e coisa e tal, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, outras economias fortes e coisa e tal. Então o que está acontecendo com a China é isso. E outra coisa, a China estava crescendo 14%, 15%, vai crescer 7%, 8%, né? E nós vamos decrescer. Sabe, Domingos, eu tenho ido nos últimos anos, eu vou muito aos Estados Unidos. E eu via muitos produtos de fábricas americanas made in China, fabricados na China. E, de repente, essas mesmas fábricas que fabricavam na China estão voltando a fabricar seus produtos nos Estados Unidos. Eu tive aqui quando teve a crise, lá eu disse, isso aqui está gravado, eu tenho gravado, há uns 4 anos eu disse, o americano é patriota, o governo americano pediu para o empresário americano que ele trouxesse o seu, entre aspas, bate-lata, né, que é a indústria de transformação, para dentro do país de novo, porque ele estava gerando emprego e riqueza na China e coisa e tal, e o americano estava precisando de emprego.
Eu disse que os Estados Unidos não demoraria 3, 4, 5 anos no máximo, que é o que já aconteceu. Ele levou a fábrica para lá, você encontra, os americanos trouxeram as fábricas de volta, porque o americano é patriota, ele gosta do país dele, ele considera o país dele, ele acredita no governo dele, lá as pessoas são idôneas e lá todo mundo que errar, não importa, rico, pobre, desse ou daquele partido, paga. Então o americano trouxe a indústria de volta, a economia americana está recuperada. E não preciso dizer o que está acontecendo com nós aqui, e isso que não acontece na China também. Embora a China, Samuel, se o governo chinês precisar bancar alguns setores ou vários setores, ele vai bancar, vai dar dinheiro, vai subsidiar, como ele já faz, tá certo? Hoje o cara, para abrir uma empresa na China, ele precisa... as duas pessoas mais bem preparadas tecnicamente para fazer duas coisas na China é o político chinês e o empresário chinês. Então, lá não tem amadorismo, não tem benesse, lá é meritocracia e se precisar, se tiver algum problema, transcorrer alguma coisa, o governo ajuda. O que tem na China de problema é a falta de clareza. Como tem muita gente com dinheiro lá, qualquer coisa relou, pegou. Agora, pode ter certeza que o governo chinês ele já diminuiu a moeda dele, ele vai fazer tudo o que tem que ser feito corretamente, dentro do prazo que tem que ser feito, para poder acertar e já eles vão passar por isso. Foi aí, que nem os hipócritas daqui diziam, uma pequena marola que aconteceu na China. Não o que acontece com nós. Lá tem organização. Aqui tem muito achismo. Eu acho. E ninguém acha nada. Ninguém acha absolutamente nada. E nem ninguém. E na hora que tínhamos que tomar as medidas, quando os ventos eram favoráveis, não tomamos. O que foi lamentável. E não estamos tomando ainda. Estamos ainda tomando. Pelo contrário. Estamos deixando sucumbir. Estamos defendendo aí o partido, os companheiros e esquecendo do resto, do povo sacrificado, muita gente perdendo seus negócios, empresas aí de 20, 30, 40, 50 anos rodando, vão continuar rodando por falta de política, por falta de clareza, por medidas adotadas equivocadas. Olha, eu não consigo nem achar o termo técnico para não dizer um palavrão. Deixa eu fazer uma parte nesta entrevista que nós vamos fazer e continuar nesta linha de raciocínio. Eu não sei se você viu, nós fizemos o nosso telejornal e a Camila ouviu aí pessoas ligadas à CDL. E eles até se surpreenderam com os resultados das vendas de Natal no comércio bauruense. Segundo esta reportagem, houve uma superação. Você se surpreende com essa declaração ou isto era esperado? Não era esperado, eu fico feliz com isso. Até porque o Bauru tem os 3 setores fortes. E o comércio é uma bela de uma locomotiva, ele arrasta o serviço, assim como a indústria arrasta o serviço. Então o comércio tendo um desempenho bom, isso é ótimo para a economia de Bauru e da região. Fico muito feliz com isso. Isso é mais ou menos o seguinte, se quem está com o poder da caneta na mão não fizer tanta coisa errada, nós temos energia própria. O Brasil tem um mercado interno consumidor extremamente forte, reconhecido lá fora, e que a gente pode recuperar a nossa economia com o mercado interno, com as empresas fornecendo para o mercado interno. Eu sei que parte das suas perguntas devem estar ligadas à exportação. Pois é por isso mesmo, até porque o teu companheiro de atividade, o atual presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, que esteve aqui várias vezes na televisão, ele tem reclamado deles que nós não podemos pagar o pato, a indústria não pode pagar o pato, botou até aquele pato enorme em Brasília, distribui patinho, e com essa situação das empresas na China, você acha que as empresas brasileiras podem pagar o pato por alguma coisa? Olha, Samuel, esse pato que o Paulo Scaff se refere é a questão tributária. A carga tributária da indústria brasileira hoje, ela é insustentável. Então, quando o governo acena com o aumento de impostos, o primeiro que vai sofrer na cadeia é o setor industrial. Mas então, eu vi uma informação hoje,
que então, o governo está fazendo de tudo para voltar ao CPMF, aquele tributo sobre o cheque. O imposto nefasto que vai prejudicar, inclusive, o povo de menor poder aquisitivo. Pois é, mas se não fizerem este imposto, se não passar e não vai passar, eles vão inventar um outro. Vão inventar outras tributações. Isso é uma demonstração clara de que eles não estão preocupados com ninguém, a não ser com eles mesmos, né, de garantir os empregos, não fazem o dever de casa, não diminui a máquina pública. Então, se fosse qualquer indústria que tivesse em dificuldade e coisa e tal, reduziria o número de 39 para 9 ou 19 ministros no máximo. Não, 9 estava bom. Estava bom demais. Tava bom. Enfim, e isso em esferas municipais também, câmaras de vereadores aí tentando aumentar o número de vereadores e coisa e tal. Enfim, Samuel, voltando à pergunta da indústria pagar o pato com esse problema da China, o que acontece é que a indústria de transformação brasileira, ela não é autossuficiente, ela não é totalmente verticalizada. Ela depende de muitos componentes, principalmente eletrônicos, eletroeletrônicos, que vêm de fora para você fazer uma máquina. Então você elabora uma máquina, aí você precisa pôr lá um contator, alguma coisa, essa peça vem de fora. Isso vem dolarizada, né? E esse dólar nesse patamar acaba prejudicando, aumentando, perdendo a competitividade dessa indústria de transformação. Porém, a indústria de abastecimento do mercado interno, essa se favorece, Samuel, porque você vai deixar de buscar um equipamento lá fora, assim como você vai deixar de fazer um passeio lá fora e vai fazer aqui dentro e coisa e tal. Então, há um rearranjo natural do povo, da economia, um incentivo, inclusive, para você produzir. O que acontece, Samuel, é que, tipo assim, olha, de repente você tem um componente na tua máquina que vem de fora. Aí você fala o seguinte, bom, agora nesse preço compensa eu produzir aqui. Você começa a produzir, aí o cara começa a tributar aquilo, de repente, numa noite, ou no final, no último dia do ano, o cara dá uma mudança tributária naquele negócio que fica inviável você produzir, ou alguma mudança trabalhista, de regra trabalhista e coisa e tal. Enfim, o Brasil, ele é nefasto, ele não considera quem produz. Eu não sei até onde a gente vai, Samuel, mas a nossa vida não é muito longa, não. Eu montei uma pauta bastante extensa aqui para trocar informações, mas, claro, temos que priorizar a participação do nosso telespectador, então nós vamos permear as nossas perguntas com a participação dos nossos telespectadores. Por exemplo, o Luiz Carlos, da Bela Vista, ele disse, Malandrino, eu acredito que o Brasil jamais sairá desta crise com o governo atual. Qual é a sua opinião? Igualzinha. Só que o povo não faz nada e também acredito em outra coisa, Samuel, que esses caras que estão lá, legalmente, por trâmites legais aí, em face do perfil do Supremo e coisa e tal, esses caras não saem de lá. E nem esses caras não largam o melado, mas nunca. Eles já fizeram coisas absurdas no passado para chegar onde estão. E vão fazer outras tantas muito mais absurdas para se manter lá onde estão. Depende de nós, do povo, que não é organizado, que eu não vi nenhum grande artista, porque todos esses movimentos de rua, faltou o quê? Um artista liderar, alguém ir lá e estar no final da passeata e falar que vai ter um show ali e daquele show vai sair uma passeata. Eu não vi jogador de futebol fazer isso. Para esses caras está tudo bom, está perfeito. Para nós, principalmente para a classe média, que está sendo dizimada, o cara que alçou, fez ali, se aposentou, montou um negócio, enfim, tem milhares de famílias destruídas, endividadas hoje por causa dessa administração nefasta desse governo que está aí, que não vai sair daí, não vai largar, e eu não acredito que a gente se recupera com eles. Pelo contrário, o que eu acredito é que eles vão se perpetuar por mais 20 ou 30... mas não é isso que está repercutindo muito? Aquela fala do presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse nas mídias sociais, na entrevista, que a presidente Dilma não vai se arrancar do poder, não. Ela vai cair do poder, ou seja, vai cair de Maduro. Olha, o Fernando Henrique é uma pessoa que eu tenho muita consideração, assim como várias outras pessoas que compõem o PSDB. Porém, eu não tenho a memória curta como grande parte do povo brasileiro.
Se o PT assumiu o poder, Fernando Henrique tem enorme culpa nisso, porque ele foi negligente na hora de apoiar o seu sucessor, não deu esse apoio. Ele, como um sociólogo e que teve lá fora e coisa e tal, ele achou que esses caras que estão no PT iam fazer aquilo ou continuar aquilo que ele começou. Ele não imaginou o tamanho dos monstros. Então, se tem alguém que tem muita culpa no cartório de quem está liderando o país hoje, chama-se Fernando Henrique, na minha opinião particular. E aqueles que estão do outro lado que provem que isso não é verdade. Ô Malandrino, nós tivemos aí divulgado nestes dias que o Brasil teve um superávit na sua balança comercial, causada principalmente pela queda de importações. Eu te pergunto, esta situação brasileira que aconteceu no ano passado, em função até desta crise, pode nos ajudar a sair da crise? Olha, é um fator positivo você ter uma balança superavitária, não tenha dúvida. Isso, tecnicamente, qualquer economista vai falar isso. Porém, a forma com que a gente está atingindo essa meta, ela não é satisfatória, né? Porque se a coisa estivesse fluindo normalmente... Com certeza nós seríamos deficitários. Deficitários, né? E o importante é que você estaria com um déficit pequeno, que a gente vinha acusando também que isso ia começar a acontecer, porque o agronegócio é que garantia o superávit, não era a indústria de transformação. É aí que a gente vinha batendo, o presidente Paulo Scaff também batendo, que precisava de política industrial, precisava disso. Não é possível você continuar exportando soja, e não tem um incentivo para o cara industrializar isso daqui aqui. Você exporta minério, o chinês vem aqui e compra o minério, o estrangeiro, o europeu compra o minério, vai lá e produz o aço, depois você tem que comprar o aço de volta. Isso é absurdo, é inconcebível, Samuel. Isso em qualquer país do mundo. Imaginem, telespectador, o cara lá fora vendo isso. Você pega a matéria-prima, o commodities, tira daqui, manda para fora, o cara industrializa e manda aqui para dentro de novo. Quer dizer, a Alemanha é o maior produtor de café do mundo, industrializado. Se estiver na Alemanha agora e falar assim, ó, eu preciso de uma folha de café para poder fazer um remédio e não morrer, você vai morrer, porque não tem café na Alemanha. Não produz nenhum grão de café. Não tem um pé de café na Alemanha, tá certo? E os caras são os maiores produtores, assim como a Itália é o maior produtor de máquina de café, também não produz nada. Enfim, isso é tudo falta de política de incentivo. Das universidades, inclusive, pararem de ficar fazendo pesquisa única e exclusivamente para os seus mestres, doutores, ter título, né, de PhD disso, PhD daquilo, sem fazer com que isso melhore a vida do brasileiro ou do empresário brasileiro, que isso possa agregar valor. Então tem um monte de coisa errada e que a gente não corrige. E a gente vai sair disso como? Samuel, a gente vai continuar fazendo. Daqui 10 anos, se eu estiver vivo, eu vou vir aqui, vou dar a mesma entrevista, vou estar falando as mesmas coisas que eu já venho falando há 8 anos atrás, quando eu comecei no Ciesp. Então não é possível a gente continuar fazendo do mesmo jeito e querendo resultado diferente. Está tudo errado, tem que começar. Vai dar para fazer tudo de uma vez? Não, mas nós temos que começar. Temos que pôr a máquina no trilho, temos que começar a soltar o trilho no sentido certo. Não é possível a gente continuar desse jeito. E o povo brasileiro, ele está tão dilacerado que ele não acredita mais nada e nem ninguém. Ô, querido Samuel, tive a honra de participar do CADEM, o Rafael Santana do Meridota, junto com o Domingos Malandrino. E fiquei maravilhado com sua competência, seriedade e conhecimento, não somente no segmento, mas em tudo que se relaciona à nossa cidade. Queria perguntar, uma vez que fiquei sabendo neste final de ano, nessas festas, que algumas grandes empresas de Bauru estão demitindo em massa. Isto, se confirmado, é uma tristeza. Grande abraço e feliz ano novo. Rafael, eu que lembro de você, foi um prazer também estar junto com você, trabalharmos juntos. E, infelizmente, essa notícia é pública, notória. A gente tem, é o que eu disse en passant aqui, a gente tem muitas empresas entrando em rota de dificuldade, empresas que vinham fazendo investimento sem estar muito capitalizada, principalmente para poder atender demanda que o mercado vinha aquecida. De repente você joga a demanda para baixo,
o cara está com o equipamento comprado, com a prestação do equipamento comprado, com um funcionário contratado, treinado por ele, qualificado por ele, para poder estar ali operacionalizando aquelas máquinas adquiridas aqui ou lá fora, algumas em dólar, algumas dolarizadas, enfim. Depende de cada situação, de cada empresa. O que eu posso dizer para você, Rafael, e para qualquer outro telespectador, que qualquer empresa hoje que fez qualquer financiamento para botar o seu negócio em curso, para atender a demanda que a gente tinha há 6 meses, 1 ano atrás, está em dificuldade. E a gente tem grandes empresas, famílias tradicionais em Bauru, infelizmente enfrentando muita dificuldade. Eu não sei se esse é o número correto. E outras não, né? Esse é o número correto que eu vou te passar. Eu tive com alguém ligado às empresas de Pederneiras e ele teria me passado uma informação que em 2015 nós tivemos, eu não sei se é este bem o número, mas se não é mais ou menos até próximo, que tivemos uma taxa de desemprego em Pederneiras, ou seja, 2.540 pessoas foram demitidas de empresas de grande porte em Pederneiras. De indústria. É verdade isso? É verdade, sim, Samuel. Triste, infelizmente triste. É triste. E assim, Pederneiras, tirando Bauru, é a cidade mais industrializada. Pederneiras é uma cidade que, no ranking de exportação, ela tem um ranking de exportação maior do que a da cidade de Bauru. Até porque, principalmente máquinas pesadas, com grande valor agregado, quando são exportadas, atingem valores muito grandes. Mas fora isso, Pederneiras, essa é uma grande que todo mundo conhece, né? No caso a Volvo. Mas nós temos em Pederneiras hoje, o Pederneiras é o maior fabricante de induzidos do mundo, já disse isso aqui e repito, e nós não temos nenhuma grande empresa. Nós temos centenas de pequenas empresas. Tudo isso começou com o meu amigo, né? Sérgio Ferrari. Isso, na exatamente. Década de 50. Exatamente. Então, veja bem, o que acontece? Tudo isso faz com que Pederneiras tenha um foco diferente do que a indústria de Bauru tem. A indústria de Bauru ela é pulverizada, são vários setores. Por exemplo, nós tivemos, infelizmente, em 2015, citando o que o Rafael disse, o fechamento da empresa de baterias do Nasser. Nossa, me deu um branco aqui agora. A Kral? Não, a Kral não. A Kral está muito bem, obrigado, Luiz Carlos e companhia. Nossa, Ajax. Ajax. Desculpa. É que eu procuro eliminar tanto esse fator negativo que eu... Né? Mas você vê, eram 2.500 pessoas trabalhando lá e que infelizmente perderam seus postos de trabalho. Bauru sentiu? Claro que sentiu. Sentiu, mas a absorção de outras empresas, de outros setores e coisa e tal, quase que levou a totalidade desses trabalhadores para arrumarem novos postos de trabalho, obviamente, nem todos com a mesma remuneração e coisa e tal, mas de uma forma ou de outra, serviço, comércio, foi encaixando aqui, ali, coisa e tal. Pederneiras já sofre mais com esse tipo de coisa, porque há uma concentração muito grande não tem essa pulverização, no metal mecânico, né? Não tem essa pulverização. Então, assim como Jaú ou Franca, quando tem alguma coisa ali em Jaú no calçados, Franca também, a indústria sofre muito mais a cidade do que aqui. E outra coisa, né, o porte da cidade também, o que representam esses 2.500 postos de trabalho. Você imagina que se cada um tiver aí a liderança de 4 pessoas, você tem 10.000 pessoas em uma cidade de aproximadamente 50.000 em dificuldades. É o caso, por exemplo, 20% da população. Quando quebrou a Garavelo em Lins, o que aconteceu com aquela cidade? A economia da cidade parou. Então, o fator enfim, isso não é bom para ninguém. O que me preocupa também, Samuel, é que a gente falou de China no começo, mas a gente tem muita empresa chinesa hoje comprando empresas de infraestrutura no Brasil. Isso não é bom para nós. Nós vamos estar daqui a pouco na mão desses caras. Esses caras jogam pesado. Nós vamos enfrentar muita dificuldade, Samuel. O preço disso tudo que está acontecendo aqui agora, ele é muito amplo, muito vasto e, infelizmente, toda a população não tem o conhecimento suficiente, porque a gente só vai conseguir mudar isso se a gente tomar partido e ir para a rua. O Pedro Valentim está te cutucando aqui, está dizendo, Dominguinhos, será que o Brasil, devido à crise interna,
e a crise externa por causa da situação da China terá que recorrer ao FMI novamente? Não sei, Pedro, um abraço. É difícil de falar, mas não impossível de acontecer, não. Agora, eu volto a dizer, Pedro e telespectador, crise na China, esquece. Não tem crise, os caras vão crescer 7, 8%. Isso daí é um problema... Eles só deixaram de crescer 7 pontos. Vão 14 7, passaram para 7. Para 7, entendeu? Diferente de nós que estamos decrescendo. E outra coisa, disse e repito, o governo chinês já fez o que tinha que ser feito. Diferente do nosso, nós estamos em crise, uma situação desgraçada, os caras vão lá, se reúnem e aumenta o juro. Para aumentar a dívida pública, para dificultar o acesso ao crédito, para dificultar aquele que já está em dificuldade com dívida. Enfim, é inacreditável. Ô Domingues, até por conta de um aspecto psicológico, acabou sendo o ministro da Fazenda substituído. O Joaquim Levy deixou seu cargo para o Barbosa. Eu te pergunto, o empresariado não recebeu bem esta mudança, não é? Você viu a felicidade daquele Jacques Wagner, líder do governo e coisa e tal, com a troca e coisa e tal. Eles estão preocupados com a defesa do negócio deles, eles não estão preocupados. Olha, eles trocaram 6 por 3, um que só entrou, o que estava lá só estava falando de aumento de impostos, aumento de impostos, aumento de impostos, o que entrou aí não está falando, mas está fazendo. Diferente do outro. O outro, tipo assim, deviam estar falando para ele, cala a boca, para de falar que a gente vai aumentar imposto, que a gente vai aumentar outras taxas e coisa e tal, e o cara continuava falando que ia aumentar cada vez que punha o microfone na boca dele. Esse aí não está falando nada, mas vai fazer tudo que os caras querem, precisam, e nada do que nós precisamos. Então, esquece, os caras trocaram 6 por 3, nós estamos andando para trás, eu não acredito em ninguém desse governo, nem que eles colocam. A credibilidade para mim com essas pessoas é zero e, infelizmente, o povo brasileiro não acordou ainda que a gente precisa fazer alguma coisa porque não tem ninguém lá em cima preocupado com nós, não. E o Domingos representa a classe empresarial, a classe industrial e que realmente está passando por momentos delicados. Nós poderemos chegar aí, eu até coloquei aqui para você, que 2 dígitos nunca são bem-vindos. E nós temos aí 2 dígitos ameaçando 2016 aqui no país, que é a inflação e a taxa de desemprego. Eu acho que a gente bate 2 dígitos nos dois. O que é muito triste. Essa para mim é a tendência. Do que vai acontecer com desemprego e com taxa de inflação, e esses caras vão continuar fazendo as coisas erradas, aumentando o juro, eu não entendo. Ô Dominguinhos, por que com esse valor do dólar alto, as empresas não estão exportando um pouco mais do que aquilo que elas deveriam estar? Eu volto a dizer para você, Samuel, porque veja bem, o Brasil ele não é verticalizado, a indústria de transformação. O cara que monta esse computador, 30%, 40% desse computador tem que vir de fora. Porque a gente não tem incentivo aqui para produzir, não há estímulo, não há vantagem de produzir aqui. É mais vantajoso você comprar lá fora. Então, o que acontece? Quando você compra esse componente em dólar, você perde a competitividade no teu produto. Sem falar que a competitividade das indústrias brasileiras ela é extremamente comprometida por 2 outros fatores, que não são só a matéria-prima, que é a questão trabalhista e a questão tributária. Então, nós temos um tripé de coisas que tornam o produto brasileiro não competitivo no mercado lá fora. Tá certo? Ele consegue ser um pouco competitivo aqui dentro, porque agora o dólar está supervalorizado frente ao real, entendeu? Agora veja a diferença dos Estados Unidos que nós dissemos aqui há pouco tempo. Quando eles estiveram lá com aquele problema de crise e coisa e tal, o que o governo fez? Chegou a ter deflação lá. Toma dinheiro, pega, consome, gasta. Empresário, traz a empresa para cá que vou dar dinheiro para o americano consumir. Você pode produzir porque vai ter consumo. E aqui no Brasil?
Ô, Domingos, um outro assunto que eu acho que pode até preocupar é este conflito que está acontecendo entre Irã e Arábia Saudita. São dois grandes produtores de petróleo. Onde é que nós podemos chegar com tudo isso, com a participação de potências mundiais interferindo aí neste problema? Eu acho que você tem toda a razão, Samuel. Mais um viés aí, mais um temperozinho. Claro que esse conflito é milenar, mas agora está se acentuando. Está acentuando. Essa coisa toda maluca, religiosa, entre aspas, né? Hipócrita que vinha acontecendo. A gente tinha quase que certeza que ia começar a afetar outros níveis e coisa e tal, como está afetando. Eu, particularmente, acho que tem muita gente no mundo interessada que haja uma guerra, né? Quem fabrica remédio, quem fabrica armas. Então tem muita gente poderosa torcendo para que haja um conflito de âmbito mundial ou pelo menos de etnias aí que tem já confronto milenar e que ficam meio que em estado latente. E ligados a isso ao petróleo. Só que não vai ficar só entre os sunitas e os xiitas. Não vai. O que nós temos aí, que é um termômetro regulatório, né, que hoje os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, tem uma reserva muito grande. E eles produzem e usam dos outros, né? E vão comprar desses caras. Mas, de repente, esses caras podem... Mas, por outro lado, a Rússia, que não tem essa bagagem toda. A Rússia tem gás e não tem petróleo, então precisa disso para a sua locomotiva também. Enfim, o cenário não é legal, Samuel. Tem isso daí, eu acho que vai arrastar a gente, sim, para problemas econômicos. E o que mais me aflige, que eu acho que estoura alguma coisa no âmbito. E um outro viés perigoso. No meio dos dois ali está Israel. Que exatamente. O judeu não é árabe. E não tem como o Maomé como Deus dele, né? Enfim, é um problema muito sério. Sei lá, Deus queira que essas pessoas tenham um consenso, tenham, né, aliados a isso, a problemas na África, de saúde, problemas no mundo, problema no Brasil com esse problema todo de Zika vírus e isso, aquilo, enfim. A gente está numa turbulência muito grande e que acaba baixando muito o alto astral aí das pessoas. Eu espero que haja união, bom senso, e as pessoas deixam de ter individualismo e passem a pensar mais... O Reginaldo da Vila São Paulo, ele diz: boa tarde a todos. O presidente Paulo Scaff, na época da campanha eleitoral, não mostrou nenhum tipo de oposição a tudo aquilo que o candidato do PT mostrou na campanha eleitoral. O senhor não acha que faltou um pouco de atitude do Paulo Scaff? Concordo plenamente com a opinião do telespectador. Landrino, é claro que os assuntos políticos internos do país são também preocupantes, mas um deles que está aí na mídia, fora a Operação Lava Jato, fora a prisão, sei lá até onde pode chegar e quem mais pode ser preso, que tem novidade por aí, eu acho, em 2016... Nós assistimos aí o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, Câmara Federal, e que está aí tentando se equilibrar no cargo para não ser cassado. Você acha que... Samuel, você disse aí, né? Quem vai ser a bola da vez que vai ser preso? E eu vou dizer o seguinte, até o próximo induto, né? Tá certo? Não? Até o próximo induto o cara vai sair, enfim... Eduardo Cunha, que moral esse cara tem, Samuel? É um cara de pau, viu? Nossa, olha, eu vejo esse cara... E é inteligentíssimo, porque ele sai pela tangente... Astuto, a beça. E eu pergunto, né? Essas pessoas que convivem com esse cara lá no Congresso, obviamente sabem do perfil, da idoneidade dele e do caráter dele e da linha de conduta dele. Como é que os caras conduziram o cara para ser o presidente? Ou seja,
O Congresso presta? A sua grande maioria presta? Eu não sei, mas ele também deve ter muita carta guardada. Mas é o que eu estou falando. Por isso que eu digo, a grande maioria do Congresso, para conduzir esse cara, para ser o presidente do Congresso, é porque comunga da ideologia, do procedimento dele. Samuel, não é possível, tá certo? Quando o santo não bate, a gente pega o boné e vai embora, tá certo? Não se alia ao cara, tá certo? Enfim... Domingos, você que já foi secretário municipal, e este ano é um ano difícil para os municípios, com a queda de arrecadação, com a transferência de recursos do governo federal, no fundo de garantia, no fundo de participação dos municípios, no ICMS do Estado. Como é que você acha que pode ficar a situação da Prefeitura de Bauru? Não só de Bauru, como de qualquer outro município do país, muito difícil, né? Principalmente porque os prefeitos, eles, primeiro, a grande maioria não é gestor, ele é político, tá certo? Os prefeitos são políticos, fizeram política durante o primeiro, às vezes o segundo mandato, quem está no segundo mandato, e agora estão de frente a uma situação. Pouco dinheiro, a máquina inchada para manter os cargos, política, quem apoiou, quem não apoiou, estabilidade de emprego, falta de jogo de cintura para você poder trabalhar com o funcionário público, para valorizar por meritocracia, para remunerar aquele que realmente trabalha, que atende o povo, aquele médico que dá o plantão, que realmente atende ali 30, 40, 50 pessoas enquanto ele está de plantão. Né? Se ele atender 2, ele ganha a mesma coisa do que o outro que ganha 50. Então, sabe, não tem meritocracia, assim como o professor, o cara que trabalha dentro do DAI, da Endurbe, qualquer outro lugar. Enfim, os prefeitos vão ter muita dificuldade se não houver uma mudança na regra de você tratar o funcionalismo público, essa questão de estabilidade, coisa e tal. Eu não sei, está se chegando numa equação que não fecha. Prefeitos aí têm responsabilidade fiscal, vão ter que responder por isso. Você já vê governadores... Veja bem, Samuel... O Rio de Janeiro está um caos. A saúde do Rio, o Rio Grande do Sul... Rio Grande do Sul, o cara disse que vai pagar o 13º a partir de julho em 6 prestações. Olha que absurdo, quer dizer, um país que, inclusive, ele não é justo. Porque então faça isso com o empresário que está sucumbindo, que está quebrando porque ele não tem dinheiro e teve que ir no banco agora para pagar... Para levantar recurso. Levantar recurso e coisa e tal. Pegar dinheiro no banco por agiotas bancados pelo governo federal. Porque banco hoje é agiota, bancado pelo governo. Juros astronômicos. Uma pessoa que às vezes é um empregador de 1 ou 2 pessoas, teve um acidente, um problema de saúde na família, entrou no cartão de crédito, tem 470% o cartão de crédito. Absurdo, absurdo. Então veja bem, Samuel, por que 2 pesos e 2 medidas? É isso que eu digo, essa é a diferença dos Estados Unidos para isso daqui, entendeu? Lá, o homem público ia ter que pagar como a iniciativa privada tem que pagar, a regra vale para todo mundo. Por que aqui é diferente? Então, se a gente não fizer alguma coisa, a Receita, senhor prefeito que nos ouve, eu sei que tem vários prefeitos que ouvem a TV Prevê, a receita dos senhores vai continuar caindo, e bastante, em 2016. A previsão, Samuel, de começar a recuperar é segundo semestre de 2017. E tem gente falando em 2018. Então nós temos 2 anos de guerra pela frente ainda. E esses caras, parece que a ficha não caiu. Ô Dominguinhos, por outro lado, tem um bochicho aí na praça dizendo que você está se filiando a um partido político, provavelmente o PPS, e pode ser indicado por esta sigla ou por outra como candidato a prefeito diante de toda essa situação. Você encararia essa? O que há de verdade em tudo isso? É uma pena o Duda não estar aqui hoje, né? Porque o Duda sempre me cutucou nesse sentido e eu falei assim, Duda, o futuro a Deus pertence, né? Eu acho que eu fiz o meu papel, cumpri a minha meta de 8 anos de trabalho à frente do CIESP e depois que eu saí eu tive alguns contatos
E tinha uma pessoa, um deputado, que é o Arnaldo Jardim, que é uma pessoa que nesse período que eu estive à frente do CIESP, eu pude acompanhar o trabalho que ele fazia por Bauru, pela região, assim como acompanho o trabalho do Dr. Pedro e coisa e tal. E num encontro na cidade de Pederneiras, recebendo o título de cidadão pederneirense e coisa e tal, o deputado Arnaldo Jardim me chamou para uma conversa séria, mostrando horizontes do partido. Depois eu tive informações de pessoas também que fazem parte da família PPS em Bauru, na região e coisa e tal. Então, assim como outros partidos, tem muitas pessoas que eu admiro, né? Mas como foi do deputado Arnaldo Jardim que eu recebi o convite, oficialmente, eu acabei, aos meus 57 anos, pela primeira vez me filiando a um partido político. Obviamente que isso cria a expectativa e oportunidade de eu me candidatar ou ser candidato a alguma coisa. Não tem nada disso claro, nem definido, nem conversado com o Arnaldinho, que é o secretário, que é o atual... Presidente do Diretório Municipal. Presidente do Diretório Municipal, nem com os membros do PPS, ou seja, eu não posso ter a prerrogativa nem a prepotência de estar chegando agora e já estar querendo alçar qualquer coisa. Eu tenho um trabalho, uma ficha de trabalho prestado para Bauru, para a região, de forma voluntária, sempre, a maior parte do tempo de forma voluntária. E o que eu digo para você é o seguinte, Samuel, para trabalhar por Bauru, pela região e coisa e tal, eu estou sempre pronto. E se eu for chamado e tiver uma proposta decente, uma proposta onde a gente vai conglomerar as forças vivas da cidade, eu pergunto, Samuel, por que prefeito nenhum chamou os ex-prefeitos, os ex-deputados de Bauru, botou numa sala e sentou para escutar esses caras? Para pegar opinião, escutar os mais experientes, aqueles que já sofreram, aqueles que já tiveram êxito, né? Para ver a forma como agir, como conduzir. Então, se eu tiver qualquer oportunidade ou qualquer chance na minha vida de trabalhar por Bauru ou pela região, não sei, né? Pode ter certeza que eu vou chamar a CIB, a SENAG, os ex-prefeitos, as autoridades, a imprensa, escutar todo mundo e montar um plano de governo. Por que candidato a prefeito nenhum não apresenta a sua equipe antes da eleição? Vai ser depois. Por que isso? Fala com quem você vai trabalhar. Time de futebol, não está todo mundo aí esperando se Neymar vai jogar num lado, vai para o outro e coisa e tal. Não tem toda uma preparação antes? Por que a vida política o cara tem que ser eleito? Não existe salvador da pátria, Samuel. Nem eu, nem ninguém, nem qualquer outro candidato a prefeito de Bauru ou de qualquer outra cidade, sozinho faz qualquer coisa. A gente tem que trabalhar em conjunto, com todo mundo junto. Tem que concorrer, se ganhar ou se perder, concorrer. Eu, por exemplo, não sei, volto a dizer aos meus companheiros agora de PPS, nunca foi cogitado nada dentro do partido, nunca, isso é uma coisa aqui colocada aqui pela mídia, o Duda várias vezes colocou, mas se eu for chamado a defender qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou defender é que, passada a eleição, vamos chamar todo mundo e quem tem proposta boa tem que ser feita. Se a proposta do concorrente era boa, melhor do que a daquele que ganhou e coisa e tal, tem que ser feita. Por que isso não? Por que na política não acontece isso? A concorrência, ela tem que ser grande até sair quem ganhou. Ganhou, tem que pular todo mundo no mesmo barco e defender Bauru. Aliás, isso eu sempre disse. Esse é um sério problema, não só de Bauru, Samuel, mas da região. As pessoas trabalham na primeira pessoa do singular, no eu. Ou eu do partido, ou eu da pessoa, e não no nós. E se eu tiver qualquer pontinha de autoridade dentro de qualquer lugar e coisa e tal, assim como eu tive dentro do CIESP, que eu vou trabalhar de forma delegada, é em conjunto, é com todo mundo, é com as forças vivas da cidade, para poder fazer alguma coisa, porque sozinho a gente não vai fazer nada. Nós vamos precisar das associações de moradores, nós vamos precisar da população. A população tem que varrer a rua, tem que cuidar da calçada dela, porque assim eu não tenho que varrer a rua. Em síntese, a população tem que acusar o terreno que está do lado, o baldio,
porque a gente não tem gente para fiscalizar. A gente precisa de todo mundo, do povo e de todo mundo junto. Então é isso, Samuel. Eu quero agradecer ao Domingos Malandrino, que gentilmente veio aos estúdios da TV Prevê participar desta programação jornalística. Esperamos revê-lo ainda brevemente. Obrigado, com Samuel. Outras entrevistas. Ao telespectador que nos acompanhou, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, nos seus horários alternativos no nosso telejornal. Muito obrigado a todos, um abraço e até amanhã.